Hello, Próspera! Seja muito bem-vinda ao Empcast, a voz da mulher empreendedora. O nosso podcast nasce de um propósito muito claro, ser um lugar de palco, onde empresárias compartilham as suas jornadas, seus marcos, mas principalmente os bastidores da prosperidade. Aqui a gente vai falar sobre o que ninguém mostra, mas que toda empresária vive. Aqui a gente vai te contar os perrengues, as viradas de chave, o que deu certo, o que não deu. A gente vai falar sobre vida e negócio. Afinal, nunca é só sobre negócio. Se tu tá chegando agora por aqui e tu ainda não me conhece, prazer, eu sou a Dai Nascimento. Eu sou líder fundadora do Empodere, um dos maiores movimentos de empreendedorismo do sul do país e mentora de empresárias que buscam prosperar com voz, lucro e leveza. Por aqui, teremos 2 episódios novos por mês, mulheres reais, histórias reais, empreendedorismo real. Se tu estiver assistindo pelo YouTube, já se inscreva aqui no canal, ative o sininho para ser notificada dos próximos episódios e se tu estiver nos ouvindo pelo Spotify, avalie o nosso podcast para que cada vez mais empreendedoras possam nos conhecer. E esse é o nosso primeiro episódio. E para abrir a temporada do Empcast, eu tenho uma pessoa muito especial aqui como minha convidada. Ela, que há mais de 23 anos transforma vidas através do movimento, é empresária, profissional da dança e terapeuta sistêmica. Já foi minha mentorada e eu tenho muito orgulho disso e hoje é uma grande amiga. Nos últimos anos, ela uniu 2 forças, a dança e as constelações e criou um movimento extraordinário que transforma a vida de muitas pessoas, a dança sistêmica, uma abordagem que integra movimento, cura e expansão com consciência, permitindo que cada pessoa se reconecte com a sua essência mais profunda. Ela é uma mulher que muitas vezes vocês já viram nos palcos do Empodere, mas hoje a gente vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais do bastidor dessa empresária. Seja muito bem-vinda ao Empcast, Franciele Costa! Que honra estar aqui contigo, Dai. Obrigada pelo convite. Ai, que bom! Estar nos teus projetos é sempre uma grande honra e alegria, porque onde tem a Dai, né, gente? Onde tem mão da Dai é sucesso. Então, me sinto muito feliz, honrada, por estar aqui fazendo esse primeiro episódio desse projeto tão lindo que eu tenho certeza que vai ajudar muitas empreendedoras mundo afora. Que legal, eu também tô muito feliz, é um projeto que, quando eu lembro do início, assim, do start do Empodere, eu me lembro muito que a gente falava que o Empodere era um lugar de dar palco, o Empodere era um lugar de dar voz para as mulheres empreendedoras, e o Empcast nasce para isso, sabe, para ser esse lugar, para ser esse ponto de partida, para a gente contar sobre as nossas histórias, para a gente falar sobre aqueles bastidores, sabe aquelas coisas, Fran, que a gente não conta para ninguém? É isso que a gente vai falar hoje com a nossa audiência por aqui. E pra gente começar, conta pra gente, pra quem não te conhece ainda, eu sei que tem muitas pessoas que, assim como eu, te admiram muito, mas tem muita gente que precisa te conhecer. Então, conta um pouquinho da tua história, principalmente conectando com esse universo do negócio, do empreendedorismo. Então, eu sou de Rio Pardo, uma cidade muito pequenininha aqui do lado de Santa Cruz, e desde muito cedo o movimento fazia parte da minha vida. E eu sempre sonhei com a dança. Mas a dança, ela sempre esteve muito distante de mim. Porque na minha cidade eu não tinha muitas oportunidades. Então, no ensino médio, assim que eu consegui uma vaga no corpo coreográfico da Banda dos Dragões, eu comecei a me envolver com o movimento. E eu montava as coreografias para esse grupo competir nas competições de bandas que tinham estado afora. E como eu sempre fui muito criativa, muito líder, isso sempre foi uma característica muito minha, assim, desde muito cedo, acabou que a gente conquistou muitos prêmios nos campeonatos e a minha líder na época falou assim, tu precisa estudar isso, Fran, tu é boa na dança. E aquilo bateu no meu coração, assim, como era isso que eu queria ouvir, né? E aí eu fui buscar, então, o que tinha de mais próximo de mim. Então, mudei para Santa Cruz, vim estudar Educação Física, comecei a participar de todas as oportunidades que eu tinha dentro da universidade. E em 2006, quando eu estava me formando, então, nasce o Jeffs, que é o Jeffs Estúdio de Dança, meu primeiro filho, a minha empresa, que é onde, então, essa sonhadora consegue trazer
colocar esse projeto. Da né? vida, né? Da vida. A sonhadora, a que sonhava com dança, então, virou uma empreendedora. Nessa época, uma empreendedora. Porque era tudo muito subjetivo, assim, na minha cabeça. Eu contei, eu abri o Jeffs com um sócio, então não fiz isso sozinha. E tinha muito amor envolvido pela arte. E pouquíssima estratégia, pouquíssima noção do que era o negócio. Então, eu não tinha experiência com a dança. Gente, eu abri uma escola para estudar a dança. Então, a minha primeira aula de dança foi com 24 anos. Eu estava me formando no último semestre, eu fiz uma primeira aula de dança na faculdade. Então, minha experiência com dança era muito pequena, a ponto de abrir um negócio. Sim. Mas, né, a vida me deu a oportunidade, e eu acredito que uma das características de uma empreendedora é isso, pegar as oportunidades que aparecem. Exato. E daí nasceu o Jeffs. Sabe que quando tu conta isso, já logo veio na minha mente uma coisa assim, que é o que muitas empreendedoras, o start delas, muitas vezes é por uma paixão. Elas amam aquilo, elas vivem aquilo arde, queima no coração delas, e aquilo é o pontapé inicial, né? Aquilo é a semente que precisava para começar um negócio. Mas muitas vezes elas não têm noção nenhuma do que é gerir negócio, né? Gente, imagina uma pessoa... amava dança, não tinha experiência com dança, estudando educação física. Bem, movimento. Mas como que faz para isso ser um negócio, para que tu possa viver disso e fazer disso... seja lucrativo, né? Porque não adianta, só de paixão a gente não vive. Por mais que, né, pudesse... alimenta a gente também, mas a gente precisa remunerar essa paixão, né, Fran? E eu fico pensando assim, quando eu escuto a tua história, eu fico tentando buscar desde quando a gente se conhece. E a gente se conhece desde esse tempo do Jeffs. Mas a gente se aproximou muito mais, eu acredito que nos últimos 8 anos, né? E eu lembro muito bem da Fran de 8 anos atrás, quando a gente teve essa aproximação, que foi quando nasceu o Empodere. E eu lembro de uma Fran ligada no 220. Uma Fran totalmente workaholic, tu lembra dessa Fran? Lembro. Que fazia 1000 coisas, que estava envolvida em 1000 projetos e que trabalhava de manhã até 11 horas, meia-noite, todos os dias. E hoje eu olho pra ti e te vejo uma mulher muito mais leve, muito mais posicionada, muito mais segura, muito mais uma mulher empresária, né? E o que nesses 8 anos, que foi esse tempo que a gente estava mais próxima, o que mudou? O que mais mudou? Olha, Dai, eu diria que o que mudou foi eu entender que só o amor não sustenta o negócio. E eu tinha muito essa coisa, isso vem, né, das nossas dores, dos nossos contextos, até porque sou terapeuta, então vocês vão ver que volta e meia eu vou falar algo assim. Então eu comecei a entender que muitas coisas que eu vivia tinha a ver com o meu contexto, com as coisas que eu aprendi, com as minhas crenças. Então, uma delas era, eu tenho que dar conta. E essa workaholic que tu conviveu e conheceu, que inclusive foi num pedido de ajuda que eu te conheci, né? Ela vem desse lugar de entender que eu tenho que dar certo. Saí de uma cidade pequena, Santa Cruz era Porto Alegre pra mim, né? Então eu pensava assim, eu tenho que dar certo. Eu saí de casa por opção, por escolha. Venho de uma família humilde que nunca me faltou nada, mas que eu sabia que se eu quisesse expandir ou crescer enquanto pessoa e profissional, eu teria que dar os meus pulos. Então eu vim com essa crença, tem que fazer. E eu também tinha essa coisa de não pedir ajuda, de não voltar atrás, né, pra minha família e tudo mais. Então sim, gente, eu trabalhava muito. Eu já cheguei a trabalhar em 12 lugares. Ao mesmo tempo. 12 lugares, essa parte eu não sabia. É porque a dança tem disso, né? A gente, assim, quando eu andava de ônibus, aí eu trabalhava em 4, 5. Aí eu comprei uma bis, uma moto, e aí o meu tempo virou outro, então eu consegui. Aí eu dava, assim, 40 minutos numa escolinha, mais 40 minutos em outra escolinha. Eu sempre tive ligação com escolas, então eu trabalhei muitos anos em escolas particulares como professora de dança. Então eu sempre tive muitos locais onde eu atuei. Trabalhei com ginástica laboral. Falou que eu trabalhava até às 10, 11. Eu trabalhava no 3º turno da ginástica laboral. Então, às vezes eu pegava à meia-noite, saía às 2, 3 da manhã. Nossa. Então, assim, gente, eu realmente fui essa workaholic porque eu tinha uma meta muito clara. Não tem
eu não tenho outra chance a não ser dar certo. Não tem plano B, tem que fazer o plano A dar certo de qualquer jeito. Exatamente. E eu vejo que muitas mulheres, assim, muitas empreendedoras são hoje a Fran de 8 anos atrás, fazem 1000 coisas, correm, se viram nos 30 e muitas delas, às vezes, olham no final do mês, Fran, e acreditam que, tipo, meu Deus, trabalhei e ainda não vejo o fruto, sabe, de todo esse empenho, de todo esse esforço. Quando que tu percebeu e quando que o teu jogo de fato virou, assim, que tu teve essa mudança, sabe? Quando eu entendi que eu fazia e ainda assim não era o suficiente. Então eu comecei a entender que não era mais sobre o que eu fazia, mas o que eu fazia e para que eu fazia. Então eu comecei a buscar, primeiro dentro, foi onde eu comecei a entender que eu posso pedir ajuda. Não preciso dar conta de tudo. E aí, meu primeiro pedido de ajuda, eis que aparece a Dai, a coaching. Na época ela falava muito em coaching, eu dizia, que é isso, né, gente? Porque a louca que só trabalha... de passar no cabelo, né? A louca que só trabalha, né? E eu com movimento, corria para um lado, corria para o outro. Eu não tinha tempo de olhar nada e essas coisas que começaram a surgir. Surgiu esse movimento novo do coaching. Eu ouvia na TV, eu ouvia as pessoas falar. Acho que nem tinha muito na internet, não era muito ligada nisso ainda naquela época. Mas aí eu disse, eu conheço a Dai, eu vou pedir ajuda para ela. Então, a Dai foi uma primeira virada de chave, sim, porque lá contigo, Dai. Então, respondendo a tua pergunta de forma muito objetiva, eu entendi que fazer e não saber para que fazer sem intenção acaba virando uma ocupação e não produção. Então, que se ocupar é diferente de produzir. E aí eu lembro direitinho do nosso encontro, era naquela o lugar que tu tinha uma escadinha, e eu lembro dela falando assim, por que tu faz? Para quê? Qual é a intenção? O que muda? Né? Ela fazia umas perguntas e eu assim, não sabia. Eu me senti muito... Eu falei assim, gente, eu tenho algum problema. Porque eu não conseguia responder nenhuma pergunta. Aí eu me dei conta do quanto eu estava desconectada do todo. Né? Eu estava desconectada de mim e muito focada no fora, no fazer, me ocupando. E aí eu comecei a buscar, então, ferramentas, pessoas e formas de entender por quê e para que eu fazia tanto. E por que mesmo fazendo tanto, ainda assim não era o suficiente. Então, quando eu comecei a buscar fazer esses movimentos que são internos primeiro, eu diria que aí começou a mudar o meu jogo. Aí começou a mudar o jogo. E o que normalmente a gente faz, e eu falo isso direto desde quando eu tinha esse posicionamento, né, de trabalhar coach para as mulheres e hoje como mentora de mulheres, é que às vezes a gente se coloca tanto no piloto automático e a gente não se percebe, sabe? E a gente faz mais do que precisa e não coloca o foco naquilo que verdadeiramente vai levar a gente a subir de nível, que foi o que a gente trabalhou. Então, às vezes a gente faz muito, se ocupa com muitas coisas, né, Fran? E que necessariamente não vão levar a gente para onde a gente quer, seja resultado financeiro, seja, né, da nossa visão de negócio. Então, saber onde a gente está colocando foco, colocar a intenção, ser estratégica naquele lugar, é isso que vai fazer a gente crescer e não abraçar o mundo, porque, vamos combinar, a gente não vai dar conta. Criaram uma falsa identidade de que a gente precisa ser Mulher Maravilha e a gente não precisa ser Mulher Maravilha. A gente já pode descansar e a gente já pode pedir ajuda, não é mesmo? Perfeito. E também, né, daí muito nesse lugar de... Eu acho que é uma coisa que muitas empreendedoras vivem. Quando a gente começa esse negócio, a gente acaba contando com pessoas. No meu caso, trabalhar com arte, né, gente, é uma tarefa bem árdua, porque a arte no Brasil não tem valor. Então... eu tenho muitas dificuldades, dentre elas a mão de obra. Então eu lembro, né, foi uma das coisas que a Dai me ajudou muito, eu tinha muitos problemas com o time, porque a Santa Cruz não tinha essa mão de obra, então eu precisaria formar, qualificar, e ao mesmo tempo eu acabei misturando muito, assim, eu queria salvar as pessoas. Sabe aquele sonho que a guriazinha lá, a menina Fran teve, de ter a dança desde muito cedo? Eu não pude porque eu não tive... Eu quis proporcionar. Exatamente. Só que aí eu me dei conta que muitas vezes eu ia para um lugar de querer mais que os outros. E aí eu acabava querendo salvar as pessoas, misturava tudo, virava mãe, sabe? Misturava os papéis e quando eu via, tava lá eu, esgotada, sobrecarregada, sem nem saber o meu nome, para o que eu tava fazendo, mas fazendo tudo pelos outros, para os outros e o negócio. E a Fran? Isso faz sentido para mim? E para o negócio isso é a melhor estratégia? Mas eu fico pensando muito nisso, assim,
quanto mais pontos de interrogação a gente colocar na cabeça da gente de por que eu faço isso? Por que isso é importante para mim? Eu preciso salvar esse colaborador, essa pessoa do meu time? Por que eu, sabe, se colocar nesse lugar de ponto de interrogação mesmo, porque senão a gente deixa a vida fluir e a gente vai colocando e assumindo papéis que não são os nossos, como ser mãe do colaborador, mãe do time, e eu tenho certeza que tem muitas empreendedoras que fazem isso ainda no dia a dia. Fran, vou seguindo o meu script por aqui, tá? Eu acredito muito e eu falo muito, assim, com as pessoas que estão em torno de mim, que empreender é um ato de coragem. A gente precisa ser muito corajosa para empreender, porque é desafiador, não vem com manual de instrução, a gente não sabe se aquilo que a gente planejou vai dar certo, vai ter aceitação, e mesmo assim, com borboletas na barriga, como eu tô agora nesse primeiro episódio, a gente dá o passo e a gente se movimenta. Então, né, empreender exige muita coragem. E pensando nesse exige coragem, tem que ser corajosa, qual foi o momento em que tu pensou, em que tu olha agora e disse, nossa, eu dei um peitaço ali, tremendo, perna tremendo, mas eu fui. Qual foi esse momento? Olha, tem vários, mas eu acredito que neste momento o que mais veio assim no meu coração foi quando eu, né, permaneci no Jeff, já sozinha, então a minha sociedade separou. E teve um momento que eu tive uma oportunidade de, então, sair de uma sala pequena, que na época eram 2 salinhas, para ir pro lugar que eu tô até hoje, que é um lugar super amplo, com 4 salas de aulas, com, enfim, bar, sala de professor, enfim, uma estrutura muito maior. Porque para mim fazer esse movimento de expansão, eu precisaria investir. Investir um valor, investir energia, investir em qualificação de mais pessoas para dar conta de tantas salas de aula funcionando. Então, esse foi um momento assim que eu tremi a base, senti muito medo e trago aqui então para as empreendedoras também, que eu acredito que isso tem muito uma raiz também do nosso contexto, porque eu sempre trabalhei muito porque eu tinha muito medo que faltasse. Então, quando tu junta um dinheiro, naquela época era isso, eu juntei um dinheiro e esse dinheiro ele tinha um foco de ser minha segurança. Trazer segurança. Trazer segurança. Mas aí, para mim dar esse passo, eu teria que usar dessa segurança. E aí, minha querida, foi o momento que eu tremi a base e eu precisei contar com apoio de novo, assim, de conversar, né, com pessoas que já lidavam com negócios de forma mais experientes. E aí eu fui com coragem, com medo, mas tive que tomar essa decisão, porque não existe expansão sem risco. Exato. E não tem, assim, se a gente quer crescer, evoluir enquanto empresário, enquanto negócio, se a gente não tiver pelo menos uma dosezinha de coragem, a gente não vai conseguir ter nem mentalidade para suportar, né, esses desafios de ser empreendedor. E tem risco. E daí, outra coisa que aconteceu logo agora, um pouquinho mais próximo, que a minha história ela é cheia de fases, né? Então, agora também eu precisei tomar uma decisão de fazer essa... Não é transição, mas eu diria que caminhar nesse caminho da dança de forma diferente. Então, teve mudanças. Mudanças de posicionamento, tive que abrir mão de coisas que, para mim, assim, existia muito apego. Então, eu precisei tomar decisões que me trouxeram desconforto, dor, medo. E também de investir em novas mesas, em novas ambiências que eu pudesse estar me abastecendo, que eu pudesse estar trazendo novas formas e perspectivas de tocar esse negócio. Então, também, toda vez que a gente dá um passo na expansão, né, um degrau a mais, é tempo, energia, dinheiro. E sempre que a gente tem raiz de dor, de escassez, a gente pensa, ai meu Deus, será que eu vou dar conta? E agora? E agora? E aí, sabe o que eu fico pensando nisso que tu falou, de dar um passo? A gente dá um passo e parece, eu tenho uma sensação que se a gente dá um passo, parece que tu venceu uma barreira, digamos, de escassez, né? Eu dei um passo, eu me coloquei numa outra energia, num outro lugar, numa outra mesa, num outro ambiente. Os desafios mudam, né? Total. Os desafios mudam. Não é que não vai ter desafio, o desafio só é diferente, só é outro jogo. Outro jogo. Outras coisas que precisam ser resolvidas, outras crenças que aparecem, que a gente nem sabia que tinha. Exatamente, é furar as bolhas, né, que a gente chama, porque cada vez que a gente sobe de nível, a gente fura uma bolha, um termostato financeiro, uma forma de ver a vida, e a gente dá esse passo e conhece um novo cenário. É como se a gente estivesse trazendo novas informações para esse cérebro, novas possibilidades de vida, de sensações, e aí, logo,
dessa mesma forma, existem novos desafios e exigem novos passos de coragem. Porque se eu não tô preparada para isso e eu não tenho a coragem necessária, eu tô diante daquilo, ou seja, o universo me trouxe aquilo que eu tô pedindo e eu bloqueio, travo, porque eu não consigo dar esse passo porque eu tô no medo. E o medo paralisa, né? E o medo paralisa, exatamente. E pensando no medo que paralisa, em algum momento, Fran, nessa trajetória de muitos anos, a escola, toda a parte agora tu tem uma vivência muito mais forte, sistêmica, muito mais autoconhecimento. Mas em algum momento tu teve aquela vontade de desistir, de jogar a toalha e dizer assim, cara, isso não é pra mim, não vai dar certo, eu não sou boa pra estar nesse lugar? 3 vezes já. Em 19 anos, 3 momentos eu tive. O primeiro foi quando eu separei minha sociedade, que foi por conta de não foi legal, assim, foi conflituoso, foi pesado pra mim. E eu não soube lidar emocionalmente com isso. E naquele momento eu acreditei que não valia mais a pena, porque tava difícil pra mim lidar com toda essa questão emocional minha. Então eu pensei, não, até porque eu tinha outro emprego na época, trabalhava dentro de escolas, como eu já falei pra vocês, eu pensei, nossa, se isso aconteceu agora, não, isso não é pra mim. Mas, graças a Deus, tiveram pessoas que seguraram minha mão e disseram, não, a gente tá aqui contigo, é por ti que a gente tá aqui. E aí, realmente, o propósito move, né? Seguir. No segundo momento foi quando, agora, né, eu criei esse novo movimento da dança sistêmica e ele é no digital. Primeiramente, ele era no digital, agora até já faço movimentos presenciais também, mas eu pensei, o que eu vou fazer com essas duas coisas juntas? Dar conta de um produto físico, né, de uma empresa, e estar no digital, gente. Olha... Isso bugou. E dá trabalho, tá? Às vezes as pessoas acham, mas ela tá só ali fazendo conteúdo pro digital, ela tá só gravando stories. Não, isso faz parte do trabalho. E, gente, dá muito trabalho gerar conteúdo, tá? Ter presença, ter constância no digital, e ainda tocar time, e ainda ter pessoas, e ainda ter os eventos e todas as coisas que já fazem parte, que já vêm, né, fazendo parte do negócio. Então, eu sei... Nesse momento eu tive. E antes disso, né, eu pulei assim, ó, o primeiro, então, foi lá na sociedade. O segundo foi quando eu tive, assim, muitas dificuldades de mão de obra, formação de time, que quando eu fui até te pedir ajuda, porque ali foi um momento assim, eu não aguento mais. Fazer, e a coisa não anda, e eu me sentia andando em círculo. Sabe quando tu acha que é, tipo, tapa de um lado, destapa do outro, um cobertor curto. Aí eu cheguei assim, eu me esgotei de um ponto que eu pensei, tu era minha luz no fim do túnel. Tu lembra que eu te falei isso? Se a Dai não me ajudar, eu vou fechar esse negócio. Porque é muita incomodação para pouco dinheiro. Lembra? Eu não tinha estratégia, não olhava como... Ainda estava muito nesse lugar emocional, do amor da minha vida, o Jeffs, a dança, a arte. Só que o amor, a dança, a arte, somente isso não paga o boleto. E aí eu precisava de um time, o time não... Enfim, gente. Então ali foi o segundo momento. E o terceiro, agora, como eu já relatei, esse lugar de unir a empresa física e o digital. Realmente precisa estar muito, muito centrado, entendendo o propósito, entendendo que tudo bem errar, entendendo que não é sobre... A gente pensa muito nessa coisa digital, eu vou escalar, eu vou ganhar mais. Vou fazer 6 em 7, vou ficar milionária, rica milionária no mês que vem. Não. Olha, bota o pezinho bem no chão, porque sim, como qualquer outro negócio, é plantando e colhendo, é fazendo todos os dias o simples bem feito, entendendo por que tu tá indo para esse lugar, e entendendo que tem que recalcular, tudo bem, errar, vamos fazer de novo. Porque se a pessoa não entende o motivo, não tá focada no propósito, é muito difícil. É muito difícil. E uma coisa que eu vejo, assim, muito do que a gente já trabalhou, do que eu conheço, teu negócio, é muito difícil a gente crescer querendo fazer tudo sozinha. Então, a gente precisa buscar pessoas, buscar ter time, formar time, colaboradores, buscar mentores, estar na mesa de pessoas que possam te ajudar, que possam te orientar. A gente tem pontos cegos, eu sempre falo isso, sabe, Fran? Assim como eu mentoro mulheres, eu também tenho os meus mentores, porque a gente também tem os seus pontos, eu tenho os meus pontos cegos, que eu preciso que alguém diga, Dai, já olhou por esse ângulo? Já pensou
em usar essa estratégia, em seguir esse caminho, porque a gente precisa de orientação também. Porque ali no dia a dia, no bastidor de negócio, às vezes a gente está no meio do olho do furacão, como eu gosto de dizer, sabe? E ali no meio do olho do furacão, a gente não toma as melhores decisões, a gente não consegue. E aí, conseguindo ter alguém que olhe de cima com a gente para o negócio, que tire a gente desse olho do furacão, da emoção, e ajude a gente a pensar de uma forma mais racional, mais estratégica, muda o jogo. E também não tem como fazer algo grandioso sem crescer, sem contar com pessoas para crescer. Tem que ter time, tem que ter pessoas que vão te ajudar, até porque eu fico pensando muito nisso. Se a gente fica sozinha, a gente vai ter que fazer tudo, né? Tá lá, tu tá no operacional, então tu tá entregando aula de dança e tu corre, daqui a pouco vai lá na parte Secretaria administrativa e vê que tem de conta para pagar, aí tu já corre e já faz uma outra, pensa numa ação que é um papel de empreendedor, daqui a pouco de uma nova campanha. Não dá para fazer tudo, é impossível. Pensando nisso, assim, Fran, que não dá para fazer tudo, em que momento que tu pensou e que tu viu, assim, cara, eu preciso assumir esse chapéu mais de empresária do que de operacional do negócio? Teve um momento, assim, que tu pensou assim, nossa, ou eu saio do operacional e foco no estratégico, nessa parte mais empresária do negócio, ou as coisas só foram acontecendo mesmo? Teve. Quando eu comecei um processo contigo ali, foi as minhas primeiras decisões. Eu comecei a, então, olhar para essa possibilidade de delegar mais, porque eu não conseguia, era muito centralizadora. E eu acho muito importante ressaltar que lá no teu processo, daí, o quanto a gente se conhece. Porque a gente faz os testes, né, da personalidade, do comportamental, do que são as minhas forças, quais são as minhas fragilidades. E nada disso eu sabia. Então, eu vejo, assim, que me conhecer e saber as minhas potências, o que eu tenho de melhor, me ajudou muito. Então, ali eu comecei a delegar, ver o que eu era essencial no meu negócio. E aí, eu vivi um momento que eu acho bem legal também compartilhar, que foi o extremo. Então, eu era muito operacional, dava 1000 aulas por dia, não conseguia pensar nada estrategicamente. E aí, eu fui totalmente pro estratégico, tipo... 8 ou 80. Gestão, planilha. Gente, morri. A artista que habita em mim ficou doente. Não superou. Não, porque assim, aí também, olha só que bacana isso. Porque existe esse momento também, da gente começar a olhar de forma estratégica e daqui a pouco não. Agora eu tenho que cuidar dos números, eu tenho que planejar, eu tenho que executar, tem que ter meta, tem que isso. Tem, mas eu não gosto disso. E aí vira pesado, e aí fica gente, doído. eu sou um passarinho preso na gaiola. E aí eu fiquei 1 ano ali fazendo o que eu tinha que fazer, mentorada, né, por pessoas que estavam me guiando. Parte disso era com a Day, ela ali com o meu time junto. E eu assim, tô fazendo a minha parte. Só que eu precisei, depois disso, né, fui pras polaridades. Saí daqui e vim pra cá. Entender que, não, só um pouquinho, o equilíbrio acontece no meio. No meio. Então, mas eu precisei ir pros extremos. Porque se eu não tivesse vindo aqui e não tivesse vivido isso aqui, eu não conseguiria hoje estar do jeito que eu estou. Porque quando eu vivi as polaridades, eu vi assim, não, só um pouquinho. Eu não vivo sem a dança. O meu negócio é sala de aula, eu sou prof. Eu também sou prof. Esse é o meu DNA. Eu amo estar em sala de aula, eu amo ensinar as pessoas, eu amo ver a transformação que o meu trabalho causa nas pessoas. E eu não consigo ver isso lá no número. Claro que o número me dá um indicativo. Quanto mais alunos eu tiver, mais o nosso negócio está entregando essa transformação. Mas eu estar fora desse papel, né? Desse papel era muito pesado para mim. Porque esse papel é o propósito, né? É o teu porquê. Por que eu faço por que eu faço o que eu faço? Porque eu gosto disso, porque eu acredito nisso, porque eu quero viver mais disso. E se a gente sai fora do propósito, perde sentido. Exatamente. E aí foi onde eu comecei a olhar, né? Então, de que forma eu posso vir para esse meio? De que forma eu posso, então, fazer o que a Fran faz de excelência que ninguém do time faria melhor que ela. Então, exatamente ali foi onde eu comecei. Então, na parte prática eu vou fazer isso. E aí comecei a contratar pessoas, chamar pessoas pro administrativo. Porque, gente, era a Fran que fazia tudo. Fazia planilha, por muito tempo eu fazia tudo sozinha. Sim. Eu contava com uma rede de escolas que eu participo, que eu tinha um mentor, que me auxiliava também, tenho esse mentor até hoje. Mas assim,
era eu no operacional ali fazendo tudo. Aí chamei o meu marido, né, para ser o gestor, para cuidar dessa parte dos números, contratei a DAI, contratei uma gestão de empresas para fazer toda a reorganização, missão, visão, valores, processos. Então, quando eu comecei a entender que, não, chega de viver do amor, tem que trazer pessoas qualificadas para trazer o olhar de empresária para mim e para o meu negócio, mudou tudo. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês que estão assistindo em casa nesse exato momento. Pega papel e caneta e anota, porque tá saindo aqui com a Fran hoje dicas valiosas de ouro que tu pode aplicar no teu negócio, no teu dia a dia e melhorar ainda mais os teus resultados. Fran, tenho certeza que vão sair bons insights daqui para quem tá assistindo, hein? Por isso que eu deixei essa dica. Vamos falar de bastidor? Porque todos os dias a gente vai hoje muito para rede social, vai lá, olha, e tudo parece tão lindo, né, na rede social. A gente só vê o bonito, né? E tá tudo bem, porque tá tudo certo, mostrar né, as coisas legais, o que a gente tá vendendo, o produto, trazer esse lado belo do nosso negócio na rede social. Mas existe um bastidor. E existe um bastidor que ninguém mostra. E aí eu queria te pedir, o que tu nunca mostra, mas que tu vive, não digo diariamente, mas seguidamente dentro do teu negócio? Olha, eu acredito que é essa compreensão de que a empresária ela é flex, né? Não existe uma empresária, quer dizer, talvez até exista, não é o meu momento ainda, mas eu acredito muito que esse lugar de empresária é fazer o que precisa ser feito. E muitas vezes o que precisa ser feito não é o que tu gosta, não é o que tu tá destinado a fazer. Pode ter organizado tudo, como eu acabei de falar, ter pessoas fazendo aquilo, mas muitas vezes não é como tu espera. E não, quando eu digo não espera, não é na expectativa. Muitas vezes acontecem coisas. Por exemplo, eu tô lá para dar aula e a turma que saiu antes, as crianças viraram sujeira na sala, viraram um copo de água. Eu tenho que ir lá pegar a vassoura e vai. Isso a gente não mostra na rede social. Aí, se não tivesse esse pensamento de que empresário tem que fazer o que precisa ser feito, muitas vezes a gente acaba pesando a cena, fica achando, mas meu dia foi, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, eu fiz porque precisava ser feito. E tá tudo bem. Quantas noites sem dormir, virando noite, roteirizando, fazendo espetáculo, porque chega um contrato domingo, para no outro domingo tem que ter um espetáculo. Aí, preciso fazer? É a questão de posicionamento. Se é importante para mim, e se eu preciso fazer, eu vou fazer. Mas qual é o tempo? A agenda continua. Vou virar a noite fazendo. Então, eu acho que é muito esse lugar de compreender que essa história que criam muitas vezes, do empresário que tá lá, curtindo a vida, só da parte que a gente mostra, a parte boa. Só a parte de liberdade, de viagem, de coisa boa, de comemoração, de celebração. Isso é consequência, mas para chegar lá... É uma parte que é importante, que provavelmente a gente vive, mas tem todo um outro bastidor. E eu gosto de pensar, Fra, que a mágica acontece no bastidor, sabe? Exatamente. E que 99% do tempo é bastidor. A gente tá no bastidor. E aí vai passar pano, e aí vai recolher lixo, e daqui a pouco vai dançar no lugar do bailarino que não veio, ou que teve algum imprevisto, daí tu tem que botar a roupa e nem sabe a coreografia, e tem que ir, porque a gente vendeu 10 bailarinos e tem 9, então a coreógrafa vira bailarina. Exato. E faz o carão e vai. Então, pra mim, são coisas que eu não falo muito, não mostro, até deveria falar, me deu uma dica. Exato. Mas são coisas que acontecem muito, porque... É isso, a vida da empresária, ela é todos os dias vivendo o seu propósito. E para chegar nesse propósito e estar nesse propósito, existem todos os dias coisas que a gente não controla, que a gente não programa. E como que a gente vai lidar com isso faz toda a diferença de como a gente vai depois colher isso. Exato. Ou a gente transforma isso num peso, ou a gente entende que tá tudo certo. Faz esse limão, uma limonada, e tá tudo bem, viraram água aqui, vamos pegar um pano, limpar e tá tudo certo, e vida que segue, sabe? E são os bastidores reais de quem tá no empreendedorismo real. Fran, eu
cada vez mais, né, te acompanho de perto e tudo mais. E aí, quando tu teve essa tua transição da dança, do Jeffs, para incluir também a visão sistêmica, eu vejo muito tu falar sobre o trauma mora no corpo. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais pra gente sobre essa bandeira que tu tá levantando no teu posicionamento, que tu defende, né, nesse momento de melhorar a vida das pessoas através do movimento, da visão sistêmica, da dança. Como que tu incluiu tudo isso? E explica pra gente sobre essa frase, o trauma mora no corpo. Eu acho que é bem importante. É muito, muito interessante isso, porque forte, realmente né? Forte, né? É onde é a base do meu estudo, e eu sei que não é tão claro assim, quando as pessoas elas leem ou veem eu falando sobre isso, muitas vezes não é claro o que é. Bem, isso é a minha história, né? O trauma mora no corpo é a minha história, mas também é ciência, mas também é neurociência, mas também é psicossomática, mas também é a verdade que todos nós vivemos. Por quê? A visão sistêmica, então, fala sobre tudo aquilo que acontece de forma oculta, que a gente traz sem escolher, e que muitas vezes norteia e nos move, trazendo os nossos resultados. Então, quando eu fico aqui repetindo ou andando em círculo, como eu te falei que eu me sentia, tentando fazer de todas as formas algo dar certo e mesmo assim ficar com aquela sensação de não é o suficiente, opa, tem alguma coisa que precisa ser vista. Então, aí vem as constelações. E as constelações falam sobre o quê? Sentir o corpo. E quando eu falo de sentir o corpo, existe uma outra forma mais completa de sentir o corpo que não seja a dança? Desconheço. Porque eu até falo que dançar é meditar. Não existe como uma pessoa dançar mexendo no celular, dançar falando com alguém. Ela tem que estar em estado de presença. Então, quando eu conheci, me aprofundei nas constelações, que foi por isso que eu decidi estudar, e me formei, né, em consteladora, eu pensei, gente, são duas ferramentas que transformam a vida das pessoas, integram o corpo, a mente e a alma. Então isso precisa estar junto. Unir tudo isso, olha o poder, a potência, né? E eu fiquei, e agora eu quero trazer aqui uma dica para todas as empreendedoras e empresárias que por vezes se sentem inseguras no seu propósito. E aí eu fiquei 4 anos procurando alguém que tivesse esse produto. Esse produto que unisse a dança e as constelações, porque eu queria modelar alguém. Segura para ser a pioneira. E a minha mentora dizia, tu tem que lançar esse método. E por que não tu? Tu já tem tanto conhecimento, mais de 20 anos de dança, agora acabou de formar nas constelações e eu não me sentia pronta. Eu sempre queria um curso a mais. Eu sempre achava que alguém tinha que me trazer uma solução, alguma coisa. E, gente, eu tenho certeza que muitas de vocês que estão me assistindo sentem isso. Que é aquela sensação de que tu tem uma coleção de certificados, tu tem tudo que tu precisa, tu já tem, mas parece que ainda não é o suficiente. E eu fiquei 4 anos daí, nesse movimento, sempre buscando ambientes e pessoas para me mentorar, estudando com pessoas que me inspiravam de alguma forma. E aí eu me dei conta que não tem ninguém que faz esse trabalho. E aí eu precisei de quê? Coragem de lançar algo novo, algo pioneiro. Disruptivo, que ninguém nunca tinha ouvido falar. Tirar leite de pedra. Claro que existem muitos estudos que trabalham com essa visão do corpo e as emoções. Corpo como essa psicossomática, né? Que é um corpo que fala, um corpo que traz sintomas, trazendo justamente com relação ao nosso contexto e tudo mais. Mas dessa forma, com as constelações, eu não encontrei ninguém. Até assim, se de repente existe alguém, né? Eu realmente não conhecia, porque eu procurei. Então, veio a coragem de lançar algo novo, que ninguém conhece, que tem a base de estudo, a Fran. A minha história, mas todos os estudos que comprovam que nós somos seres integrais e que a gente é feito de corpo, mente e alma. E o que é o trauma morar no corpo? Tudo aquilo que eu vivi e que me trouxe um forte impacto emocional fica registrado nesse corpo. Eu sempre tento trazer uma analogia com carimbos. Pensa nos carimbinhos que a gente vai recebendo. Lá na minha infância, meu pai e minha mãe se separaram. Foi um momento muito difícil para mim. Eu sofri muito a ausência do meu pai. Carimbo. Meu pai me abandonou. Carimbo. E aquilo vai ficando registrado nesse corpo. A nossa mente vai deletando muitas coisas. Inclusive que é por isso que muitas pessoas falam, nem me lembro muito da minha infância. Eu acho que não é que deleta, eu acho que deve guardar para proteção, sabe? Guarda numa caixinha lá, não vou mexer nessa caixinha, porque se eu não mexer aqui, eu fico bem.
É porque o cérebro, ele tem, né? Os mecanismos de defesa, né? Mecanismo de defesa. Então, tudo aquilo que me trouxe dor, o cérebro faz assim, vou proteger e ela não vai lembrar. Porque se ela lembra, ela vai sofrer. Porém, todavia, entretanto, sinto informar que o seu corpo não esquece. Então, é por isso, muitas vezes, que uma pessoa que tem um trauma de exposição, uma ferida de humilhação, aí ela é convidada para vir aqui no Empcast. Aí ela vai aqui gravar, ela vê a câmera, ela treme, o corpo começa, né, reagir. As mãos ficam suadas, a voz fica trêmula. Por quê? Porque causou, em algum momento, um forte impacto emocional. A mente dessa pessoa, ela sabe que é importante estar aqui, que ela tem um monte para contribuir. Só que na hora que ela vai para ação, é um gatilho. Aquilo vem e o corpo trava. Então, isso é o trauma morar no corpo. Eu falei muito sobre isso esses dias também, que eu tenho essa questão com pique, com agulha. Então, assim, o quanto é difícil pra mim estar diante de um exame, de uma agulha. Mesmo sabendo que precisa, que é importante, que tem que ser feito. Gente, eu passo uma vergonha, eu sinto vergonha, porque eu tremo, eu começo a fazer assim, eu digo... Ai, doutora, não vai doer, né? É uma criança de 5 anos. Então, e realmente é essa criança que lá com 5 anos viveu esse trauma e ela volta a reviver aquilo. Então, isso é o trauma morar no corpo. E o que isso tem a ver com o meu trabalho? Porque o meu método, ele traz justamente isso. É uma ferramenta de liberação, de ressignificar esses traumas com a dança. Porque quando eu danço, eu libero hormônios, eu acesso emoções que muitas vezes estão reprimidas e eu dou um lugar de vazão. Então, aquele não que eu não disse, aquele choro vira leve, né? Porque a dança é gostosa, se torna uma coisa... tu tá lidando com algo que daqui a pouco seria pesado, dependendo da terapia, né? Do que for. Exatamente. E aí tu traz porque a música, ela tem... E não só a dança, a música também. Não é à toa que às vezes você escuta uma música e... Ai, me arrepiei. Escuto uma música e chorei. Escuto uma música e tô triste. Por quê? Porque a gente tá trabalhando emoções que estão registradas aqui. Tem uma coisa muito importante. Toda emoção que não for expressada vai arrumar um lugar de vazão, ela precisa sair. Aí, ou eu expresso, ou eu danço, ou isso vai virar um sintoma. Ou encontro ferramentas, né? Eu tô falando aqui, não é só dança, gente, tem outras ferramentas, mas a dança é uma delas. Porque eu vou lá, danço, extravaso, grito, dou risada, muitas vezes choro, dependendo do processo que eu tô fazendo, e aquilo... A emoção tá indo e isso vai liberando esse corpo e muitas vezes trazendo um olhar novo para aquela dor. Então, eu ensino... Um novo significado. Um novo significado. Então, eu ensino minhas alunas como que eu ressignifico um trauma. O trauma não se cura, tá, gente? Calma, a gente ressignifica. É a gente aguentando o desconforto. Então, hoje eu tô no processo, eu conto para minhas seguidoras lá, para minhas alunas. Então, quando eu vou fazer um exame, eu sei que vai ser desconfortável, eu vou tremer, eu vou suar. Mas eu sei que não vai doer. Eu sei que lá no meu trauma eu não tive escolha, mas hoje eu escolho fazer o exame. Então, olha como adulta eu tô vivendo um novo momento. Não é aquela história lá, aquela história já passou. Essa história aí é o meu trauma. Agora, como adulta, eu posso olhar diferente e trazer uma nova experiência para esse corpo. Porque assim como o corpo registra algo ruim, ele também registra algo bom. As coisas boas. Então, quando eu trago um novo registro pro meu corpo... eu consigo trazer uma nova memória para esse corpo e eu ressignifico. É por isso que a dança é uma forte ferramenta. Porque alguém é triste dançando só encenando, só numa performance, tipo num espetáculo que a cena é tristeza. Que a cena pede. Isso, mas se eu estiver dançando qualquer outra forma, dança... O semblante já muda, né? Gente, não existe. Não existe nada, nenhuma energia ruim ou algo que permaneça no ambiente que tem música e dança. Então, só de falar já me dá uma coisa. Já muda a minha energia. Por quê? Então é isso que é a minha bandeira. Eu acredito muito no corpo como um guia, como uma bússola, que a gente já tem tudo que a gente precisa, já tá tudo aqui. A gente só precisa centrar, aprender a sentir e aprender a ouvir esse corpo. Porque ele tá o tempo inteiro falando, tá o tempo inteiro comunicando. Porque se eu não ouvir ele falando, vai chegar um momento que ele vai gritar. E quando ele gritar, tu vai parar na marra. Às vezes vai ser tarde. Porque vai vir um sintoma, vai vir uma doença. Vai somatizar alguma doença. Exatamente. Então, essa é a minha bandeira. É o que tem feito meu coração pulsar. E é um caminho na dança de forma diferente que continua transformando vidas. Ou seja, o meu propósito continua o mesmo. Transformar vidas através da dança, mas hoje
com uma nova ferramenta, unindo as constelações, tudo que eu venho estudando de autoconhecimento, percepções sistêmicas, com o movimento do corpo, que pra mim é o match perfeito, gente. Que legal. Porque se a gente não integra o corpo... A gente vai deixar aqui, junto com as informações do nosso podcast, também os contatos da Fran, para que você possa seguir ela nas redes sociais, possa acompanhar um pouco mais o trabalho dela e aprofundar nesse conhecimento que é muito profundo, né, Fran? Então, muito tem profundo. muita coisa que dá para abordar, que dá para curar através dos movimentos. Quando a gente fala em levantar as nossas bandeiras, eu também quero compartilhar contigo, Fran, uma bandeira que para mim é uma das minhas bandeiras número 1, assim, que eu levanto, que é, primeiro eu escolho a vida que eu quero ter e depois a carreira ou o negócio que cabe dentro dessa vida. Muitas vezes a gente vê empreendedoras dando foco total para o negócio, trabalhando muitas horas, como tu fazia anos atrás, mas aí a pergunta que eu gosto de trazer sempre é: essa é a vida que tu quer ter a longo prazo? Qual é a vida que tu quer ter? Tu quer ter tempo de qualidade com teu marido, com os teus filhos? Tu quer poder sair para viajar? Tu quer poder tirar férias agora no final do ano? Qual é a vida que tu quer ter? Tu quer ter tempo para fazer uma atividade física, para cuidar de ti mesma? Porque a gente precisa desenhar o nosso negócio para caber na vida da gente. E não o contrário. Só que muitas vezes, se a gente não pensa nisso, a gente só vai indo, vai aceitando novas possibilidades, novas oportunidades, e às vezes nem são oportunidades pra gente. E aí, quando a gente pensa nisso, nessa que vida eu quero viver, eu quero te trazer para mais uma pergunta. Olhando para daqui a 3, 5 anos, qual é a vida que a Fran quer estar vivendo? Eu quero estar cada vez mais centrada, mais no meu lugar de força, que é entendendo que eu só consigo dar pro outro o que eu tenho transbordando dentro de mim. Então, eu acho que isso que tu fala, daí eu compactuo muito, porque eu também tive esse momento que eu tive que olhar qual é a vida que eu quero ter. E eu sempre fui movida muito por esse lugar de ajudar as pessoas, de estender a mão para aquele, e muito movida pela minha história. Então, aquelas pessoas que querem viver da arte não sabem por onde começar. Isso é uma coisa que me move muito, até hoje me move. E aí eu entendi que eu só vou conseguir ajudar essas pessoas e cada vez mais dar caminhos e possibilidades quando eu estiver centrada e certa da vida que eu escolhi para mim. Então eu quero estar cada vez mais centrada, cada vez mais focada em primeiro eu e depois o todo, porque a gente não dá o que a gente não tem. E entendendo que o movimento e a dança, eles sempre serão o meu propósito. Agora, como eu vou fazer isso? Eu estou sempre muito aberta ao que o universo tem para mim de possibilidades. Eu não vejo problema nenhum em me reinventar, em começar de novo, em transicionar, fazer uma transição de carreira. Não vejo. Eu acho que isso, para mim, é o que deixa esse caminho mais leve. É saber que tá tudo bem, errar, mudar, se reinventar. Agora, para mim, o que não está bem é se contentar com uma vida que tu não é feliz, que tu carrega peso, que tu não consegue andar de tanto peso que tu carrega. Então, eu acho que é isso, assim, eu vejo sempre esse universo de possibilidades e decido sempre soltar esse controle, que por muitos anos me deixou presa, né? Tu lembra, eu era muito apegada, sim, não, esse é o jeito certo, é esse jeito que eu quero, o jeito que eu aprendi. Lembram das crenças? Mas quantas outras coisas existem e quantas possibilidades eu poderia estar vivendo se eu ampliar o meu campo de visão, se eu entender que o propósito é claro, mas o como... Aí, ó, tô aberta. Ele vai surgir, o como ele vai aparecer. Eu quero receber do universo, quero receber. Me surpreenda o universo, mais ou menos assim, né? Gente, para finalizar, Fran, eu quero que tu deixe uma mensagem para quem tá aí nesse rolê, nesse corre de empreendedora, que tá aí muitas vezes se comparando, olhando para a rede social e achando que só ela não consegue, só ela não tá com aquele negócio faturando milhões, né, grande, lucrativo, mas que tá aí no jogo, como eu tô, como tu tá. Qual é a mensagem que tu pode deixar para elas? Olha, Dai, eu acredito que é algo que mudou muito a minha... Me trouxe mais coragem, que começa. Se tu tem clareza do que tu oferece, da transformação que tu causa na vida das pessoas, só começa. Porque eu queria muito um formato pronto e um jeito certo. E eu fiquei muito presa nisso, sabe? De medo de errar, medo de não saber o caminho.
Só que não existe outra forma a não ser o caminho. É no caminho que a gente vai aprendendo, é no caminho que a gente vai entendendo, é no caminho que a gente vai aprimorando, é o treino. Então, só começa. Tem muita gente que precisa desse pouco que tu acha que tem, que é outra crença que eu tinha. Ah, mas o que eu tenho para entregar? Tem tanta gente melhor que eu. Eu tenho certeza que o dia que tu começar, tu vai te surpreender de tantas pessoas que precisam exatamente do que tu tem para dar. E toma posse da tua história, porque o que te difere de mim e da Dai é a tua história. Então, o que tu viveu até aqui tem muito valor. É o que te faz ser quem tu é o que te traz toda a bagagem para tudo que tu decidir fazer. E tem muito valor. E as pessoas que vão se conectar contigo são as pessoas que elas vão ressoar com isso, com essa história, com essas dores, com todas as dificuldades que tu passou. Então, simplesmente seja você, porque assim você vai conectar e vai transformar as pessoas que precisam exatamente do que tu tem para dar. Uau! Ai, amiga, muito obrigada. Obrigada mesmo. Eu vou pedir pro pessoal me entregar essa caixinha marrom que tá ali. Tu me entrega? Ai, ó, eu falei que quando a Dai faz coisas, ela não sabe brincar, né? Ela não sabe só, ela tem que... Olha só, gente, ganhando presente. Eu preparei um mimo pra ti, singelo, de coração, mas que tem muito significado pra mim. Ai, Dai. Deixa eu abrir Uma aqui, lembrança. Né? Ai, peraí. Ai, gente. Essa é uma taça pintada à mão que diz feliz e próspera, que é a nossa bandeira do movimento do Empodere, né? Para que tu possa celebrar. A gente tem aqui nas nossas mentorias sempre um ritual muito forte, que é olhar para aquilo que a gente passou ao longo de uma semana, e toda sexta-feira, que é o dia de hoje que a gente está gravando esse podcast, do merecimento, que é a sexta da celebração, do merecimento, dia de a gente olhar para aquilo que a gente viveu nos últimos dias e garimpar motivos de celebração e de gratidão. Então eu quero compartilhar contigo essa taça para que quando tu for brindar, tu lembre da gente, do nosso momento aqui e também da nossa amizade. Muito obrigada, gente, tá? Eu amei. E assim, ó, só pra constar que olha que eu carrego aqui no meu pulso a pulseira. Ai, que legal. Feliz e próspera. Eu sou muito honrada, assim, por te ter na minha vida, né, Dai, sabe? Então, já falei no início, mas quero só complementar que eu sou tua fã. Eu sou tua fã há muito tempo, e quanto mais o tempo passa, eu acredito que mais a gente vai se aproximando, porque a gente tá diferente. A gente tá amadurecendo e a gente tá cada vez mais certa desse propósito que nos conectou, e que por mais que as coisas vão mudando, os caminhos vão dando algumas voltas, volta e meia a gente tá lá. Eu e tu de novo, né? Dá várias voltas. Tá, eu ia dar. Dai, me socorre aqui. Fran, preciso de ti em tal evento. Vamos fazer essa mulherada dançar? Bora! Então, assim, eu honro muito a tua vida, eu honro muito tudo que tu faz, não só já fez por mim, pela minha empresa, pela minha equipe, mas o quanto que teu servir transforma a vida das empresárias, das empreendedoras, e que tu cada vez mais tenha essa sabedoria, motivação, impulso, coragem para cada vez mais propagar, levantar cada vez mais essas tuas bandeiras, que eu sei que são muitas, mas que todas elas contribuem para que nós, mulheres empresárias, empreendedoras, tenhamos caminhos, que essa jornada seja mais leve, porque alguém sabe, alguém já passou, alguém já foi, e que pode nos dar uns atalhos aí que diminuam esses pesos. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez. Gente, finalizamos aqui o nosso Empcast de um jeito que eu fiquei sem palavras agora, emocionada de verdade, porque ter pessoas por perto é o que muda o jogo da gente. É sobre isso. Se esse episódio te tocou, te trouxe algum insight, já compartilha com outra mulher empreendedora que também está buscando se posicionar, prosperar, sem abrir mão daquilo que acredita. Por aqui, teremos 2 episódios mensais, sempre com novas histórias, vivências de mulheres empreendedoras, bastidores reais sobre o empreendedorismo. Nos acompanhe também nas nossas redes sociais, @empodere.co e Daiane Nascimento _. Por lá, compartilhamos conteúdos, bastidores dessa jornada empreendedora. Um grande abraço e até o próximo episódio.